Bom dia e sejam bem-vindos a mais um webcast da S-Manager. Eu sou André Billy, sou diretor de produtos e inovação e vou estar com vocês mais um webcast sem o meu parceiro de bancada, o Vitor. Ele sempre esteve aqui comigo, hoje ele está em viagem a trabalho, mas eu sei que ele vai estar acompanhando a gente como espectador. E lembrando a todos, sigam a S-Manager nas redes sociais, @smanagerbr, www.smanager.com.br. Lembrando todos vocês também que o foco do nosso webcast não é só para o setor público, e sim também para o setor privado. A gente sabe que o gestor público ali de TI sempre sofre bem diferente do que a camada do privado, né? O gestor público tem uma forma mais diferente, mais difícil de lidar com algumas tecnologias e com o time de trabalho bem diferente. E a gente sempre olha para essa camada de público também. Bom, hoje o nosso tema é automação e inteligência artificial para operações. Esse é o nosso terceiro webcast falando de inteligência artificial, onde a gente vai olhar agora para o time de operações. Como que a inteligência artificial faz você escalar o seu time, como faz a sua operação trabalhar com mais excelência, tá? E eu quero apresentar a vocês os nossos convidados aqui, Alan Roque, especialista em automação da Red Hat, Gabriel Sampaio, especialista em inteligência artificial da Red Hat. Já trabalhei com os dois em alguns projetos, são caras que eu admiro demais e a gente fez questão de trazê-los para esse nosso bate-papo. Alan, Gabriel, sejam muito bem-vindos, se apresentem e obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Viu? Obrigado, Billy. Agradeço bastante o convite, né, a participação. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar aí algumas experiências, principalmente voltadas aí para automação, que é o meu foco, né? Me apresentando novamente, meu nome é Alan Roque, eu atuo como especialista de soluções na Red Hat, focado no tema de automação e infraestrutura. Eu já estou há 15 anos na Red Hat, né, e pude acompanhar o mercado em diferentes perspectivas, né? Pois atuei como consultor, suporte, pré-venda, agora 15 anos é quase um patrimônio histórico já da Red Hat. Bastante tempo, né? Com o mercado dinâmico como está hoje, né? Você permanecer muito tempo na mesma organização Mas para mim é um prazer, eu adoro a Red Hat, Linux, a cultura open source, então muito feliz de estar na Red Hat e também feliz de estar aqui compartilhando com vocês aí casos de uso e a estratégia de automação que a gente vem visto no mercado aí. Obrigado. Depois ele pode mostrar a tatuagem que é o tombamento, né? Como patrimônio da... tem isso mesmo. Eu tenho até uma tatuagem, o logo. Antigamente a gente era marcado ali para entrar na Red Hat. Mas não, é que eu sempre fui apaixonado por Linux, por open source, né? E meu grande objetivo até então era trabalhar numa grande organização focada em open source e foi na Red Hat, então a tatuagem ela me ajuda a lembrar todo dia a minha missão, os valores ali do open source, do Linux, então legal. Esse é o ponto. É muito legal. Eu tenho 7 anos de Red Hat. Não tem tatuagem? Ainda não tenho tatuagem, mas vou chegar lá. Esta caneta aqui. Bilhão, prazer estar aqui com você. Queria agradecer também a você, ao Vitor, mandar um grande abraço para ele, a S-Manager, por estar participando aqui, ao Rock também. Então, eu sou o Gabriel Sampaio, sou especialista para inteligência artificial na região Brasil. E é um tema também muito interessante da gente estar falando, um tema muito atual, que se modifica a cada minuto, né? Quando a gente sair daqui desse podcast, já vão ter mais 50 mil bibliotecas novas que surgiram e que geram uma certa ansiedade. Mas é um tema muito importante da gente estar debatendo e estar discutindo aqui. Então, muito obrigado pelo convite e também pela participação aqui. Legal, gente. Pô, prazerzaço ter vocês aqui comigo. E vamos começar, né? Eu acho que a gente tem que começar esse bate-papo de uma forma que a gente consiga trazer muita informação para o nosso público. Porque, como o tema... Quando a gente fala de IA, tudo é novo, né? Agora, falar de IA para operações mexe numa camada muito sensível, né? E acho que eu queria começar já indo direto ao foco. Alan, quando a gente fala de automação junto com inteligência artificial para operações, como que você vê essa demanda hoje e como você vê que isso pode transformar a operação de uma empresa? Excelente. Acho que o tema de automação, ele sempre foi um tema extremamente relevante para as operações, né? Ao longo dos anos, nós passamos por ondas de transformações digitais, né? Uhum. De modo que, se a gente parar para analisar, as empresas começaram a entender, assimilar
que a maior vantagem estratégica que elas podem ter está em torno da tecnologia. Foi o que a gente viu no passado, algumas pequenas organizações com pequenos aportes financeiros fazerem concorrência com grandes instituições que Olha já isso. estavam no mercado há muito tempo. Né? Então, a tecnologia foi o principal viabilizador. À medida que eu começo a utilizar a tecnologia como minha vantagem estratégica, queira ou não, eu começo a onerar meus times, né? Então, ó, Uhum. preciso lançar mais, então é outra linguagem, outra biblioteca, outra arquitetura. Então, antigamente era um sistema operacional, um banco de dados, algumas aplicações, hoje são várias aplicações, vários bancos, várias linguagens. E essa carga começou a ser levada para os times de TI, né? Se Legal. a minha vantagem tecnológica é o software, né? Eu acabo onerando minha empresa para entregar cada vez mais. E a automação começou a entrar justamente aí. A ideia de utilizar a automação para infraestrutura, para tecnologia, para o negócio, é justamente eu viabilizar uma melhor operação, ou reduzir a carga operacional, principalmente que é repetitivo, que é complexo, e ser um viabilizador também da transformação digital. Então, Muito bom. hoje a gente vê a automação essencial, né, para o tema de otimização da TI como um todo e um viabilizador para realizar negócios de uma melhor forma. Eu acho que a inteligência artificial, ela entra, né, na minha visão, se a gente fosse fazer uma analogia, como um cérebro e a automação como um braço. Então, hoje a inteligência artificial, ela recebe os dados, os inputs, né, faz toda uma tomada de decisão e ela tem ali como instrumento a automação para ser um executor, né? Ali, quando a gente fala de automação, obviamente a gente está falando de algo muito maior, né? Uma plataforma onde a gente tem guarda-reios, onde a gente tem visibilidade, auditoria. Então, hoje a gente vê o mercado muito forte nesse sentido, utilizando a automação para otimizar, mas cada vez mais injetando inteligência artificial para dar mais insights, mais dados, né? Esse poderoso cérebro que controla esses braços aí. E você vai me dar um gancho legal com a sua resposta, né? Como a gente pode definir, Gabriel, a inteligência artificial pronta para a empresa? Assim, ó, pô, vamos falar de IA corporativa, né? Como uma empresa entende que, pô, eu já tenho uma IA pronta para rodar o meu negócio, para rodar a minha operação? Tem como dar esse sentimento? Começa olhando por segurança, por governança, é pessoas, é treinamento. Por onde começa isso? Legal, muito legal a pergunta, Billy, porque eu inclusive continuo no que o Rock estava falando em relação à questão da transformação digital. Acho que a internet, né, ela traz para a gente como experiência do cliente, no B2C mesmo, Uhum. dois imperativos para negócios sobreviverem. O primeiro imperativo da estabilidade e o segundo imperativo da velocidade. Então, vamos Muito para bom. uma métrica de mercado, né? Se uma página demora mais de 4 segundos para carregar, 25% das pessoas deixam aquela página e vão para uma outra. Isso é estatístico, Exato. não é sentimento, né? Então, por exemplo, existe um grande site de e-commerce que todo mundo conhece, que se ele ficar 1 segundo mais lento, ele perde um revenue na casa de bilhão, assim, ou de bilhões. Então, assim, a gente, durante muito tempo na web, a gente trouxe essa questão de tipo assim, ok, meu site ele tem que ser estável e meu site ele tem que ser veloz. Isso a gente pode destrinchar para vários ativos arquiteturais de engenharia que a gente fez. SRE é um exemplo deles, tá? Uhum. Engenharia de confiabilidade. Acho que agora a gente passa por uma transformação onde a gente vai ter que agora também introduzir aí o que a gente já vem ao longo do tempo muito com a IA preditiva, mas o terceiro pilar da web agora, eu acho da comunicação das empresas com o seu cliente, é o pilar da análise, né? Muito bom. Então eu acho que a inteligência artificial pessoal, e aí a gente transfere isso para a corporação também, é você ter uma boa análise dos seus dados, Muito bom. tá? Isso é essencial, É né? essencial, é. E aí a gente entra num tema que eu tenho que organizar meus dados, eu tenho que curar meus dados, eu tenho que organizar o meu data lake, eu tenho que organizar meu dataset, meu data mesh, eu tenho que entender quem quer consumir, eu tenho que entender o que é que aquela tabela no banco de dados que está lá, status 2024, ela significa. Isso antes de pensar em inteligência artificial, né? A gente está Exato. falando de um passo antes, Exato. né? Porque a gente tem um indicador que é duro para a gente que é do ramo ouvir um indicador que 95% dos projetos de IA não finalizam, não tem Exato. sucesso. Para a gente que trabalha com isso, é um desafio chegar e falar com o cliente, você convencer o cliente, falar, não, cara, mas tem uma estatística que 95% não funciona. Você fala, não, calma. A diferença é que você começou errado, você não se planejou direito, Exato. você não organizou os seus dados antes, Antes. né?
E tem o passo da cultura também, né, Gabriel? Perfeito. Vamos falar, acho que se você puder falar um pouquinho da cultura, o quanto é importante falar sobre isso. Se quiser continuar explanando, acho que Sim, sobre sim. cultura é importante. É né? legal, eu acho que assim, eu ontem estava vendo um artigo muito bom. A gente tem a lei de Conway, né, que ele fala que as empresas vão arquitetar e construir seus sistemas da forma que ela está sociologicamente estruturada. Então, Uhum. isso, por exemplo, a gente exemplifica o quê? Os silos da empresa vão ser representados em silos na sua arquitetura. É por isso que a gente tem uma pipeline, por exemplo, que é controlada por um time que não é o time da aplicação. Por quê? Porque esses times são separados. Então, os agentes ou as aplicações de IA, os modelos, os dados, eles vão... A lei de Conway também se aplica. Então, a cultura ela vai ser refletida. A gente já vê isso. Eu acho que muitos dos pilotos que eu vejo falhando é muitas vezes porque falta uma troca de informação entre os times que a gente vê que não se conversam. Então, assim, tem um time de banco de dados que sabe o que é o valor lá do status 2024, mas o time que está tentando fazer o agente para consumir aquele dado não consegue. Não tem essa visibilidade. E aí não consegue. O piloto não vai funcionar, né? Porque isso está... tá documentado na cabeça de alguém ou de uma pessoa que restringiu aquilo. Então a gente pede sim, acho que um primeiro trabalho muito relativo aos dados, e eu acho que a gente vê muito isso também quando a gente está utilizando IA no dia a dia como pessoa também, né? Tipo, se você não organizar muito bem para ele Se começa você não dá todas as informações, ela começa a tentar adivinhar o que você espera, né? Você fala assim, eu quero uma página. Ele vai te tirar uma página, né? Mas se você não fazer o spec drive ali, onde você define a página, modelo, tom de cor, qual que é o tipo de interação que você quer com o usuário, então, ou seja, você já não tem uma pré-definição, né? Um conjunto de informações que ajudam a IA a tomar uma melhor decisão, obviamente, ela não tem como ela acertar, né? Ou ser mais assertiva, né? Ter uma acuracidade ali tão relevante. Eu acho bacana esses dados, sempre que a gente vê uma nova tendência tecnológica, a gente tem esses dados, né, que existe um grande volume de adoção, mas também um grande volume de falha, né? Isso está muito linkado com a cultura, como você mesmo disse, né? Porque existe, sempre a gente fala de uma adoção tecnológica, a gente fala de cultura, processos, pessoas, tecnologia, e a gente vê que isso acontece muito quando foca-se na tecnologia, mas não na cultura, né? E a cultura, ela vai desde o preparo dos dados ou até uma mudança de mentalidade na organização. Eu me lembro que com a automação, quando a automação começou a ter uma escala, que foi mais ou menos 2013, 14, que a gente teve o boom do DevOps, né? E depois também o SRE. SRE, quando a gente fala de SRE, muito do SRE é automação, né? Eu lembro que tinha um dado que falava que parece que 70% dos projetos de automação, eles em algum momento falhavam, e a gente tá vendo a mesma coisa com IA, né? Isso porque, novamente, era adotado um piloto para validar a tecnologia. E a tecnologia em um cenário de MVP, ela era É validada. lindo, né? A Funcionou IA de aquele... slide funciona Mas com a quando você maravilha, joga né? isso para produção, É. né? Acaba não tendo o mesmo efeito, justamente porque não tem um preparo da cultura, a forma que as pessoas vão trabalhar, vão, sei lá, se organizar no dia a dia, né? Então, esse dado, a gente vê ele em ciclos, né? Ele acontecendo com diferentes tecnologias. Eu já vi gente do mercado reclamar assim, nossa, vocês são especialistas em POC. Porque só POC deu certo. Porque depois, na hora de rodar, não deu não certo. consegue. Hoje, realmente fazer acontecer tem que ter muita preparação. Quando a gente fala de inteligência artificial e automação. Para acontecer, tem que ter uma camada de base de dados, de entendimento, de cultura, senão as coisas não vão acontecer. E eu acho que um tema que a gente sempre falou muito, e é engraçado, né? Porque uma das coisas que a gente via muito quando a gente ia falar sobre SRE, ou vai falar sobre SRE nas empresas, você consegue diferenciar uma organização que está um pouco mais avançada de outra, quando você fala sobre novas de disponibilidade. Que é você aceitar que hoje você tem um fluxo de mudança de software muito rápido dentro da empresa, porque isso vem muito da cultura open source, que a gente aprendeu que quando você faz muita gente interagir dentro do software, você vai melhorando ao longo do tempo. Colaboração, né? E isso infere que, tipo assim, eu não vou ser tão estável, né? Então, dentro do SRE, ou antes já, né, já existe uma didática, assim, que ela é simples, tipo, não existe sistema 100% confiável. Sim. Eu posso fazer o meu sistema 99,9999999, mas não 100%. Uma hora vai dar aquele 00001. 001. E aí, acho que uma das coisas que um impacto muito grande era acho que quando eu falava sobre isso, primeiro, em quão caro fica mais resiliente você quer deixar, né? Mais noves, você vai deixar o sistema mais caro, é mais um nó que você vai colocar, mais uma infraestrutura, mais um data center que você vai construir, então tem isso. E é engraçado porque agora, quando a gente vai para IA, inteligência artificial é um tema estatístico e probabilístico, né? Eu estava até anotando aqui, assim, você mudar a frase de melhore isso para faça
melhor, vai Muda o cair, contexto. exato, muda o contexto, vai cair numa análise semântica de proximidade entre as palavras, que isso pode mudar o resultado em 1%, 2%, 3%. Então a gente passa a usar uma ferramenta que ela não tem como fugir, ela tem incorporada que ela não é 100% assertiva, Sim. e a gente parece que cria uma expectativa muito grande de que ela seja 100% assertiva, né? Enquanto que antes a gente tinha ferramentas assertivas e já não aceitava muito bem que elas pudessem ter 0,0001% Exato. de falha. E olha que interessante, já que a gente está falando, a gente está entrando nessa veia, acho que todo mundo entende que a automação e IA na operação daqui a pouco vai ser obrigatório. Não tem como você não adotar isso. Exato. Se você quer continuar competitivo no mercado, né? Não estou Exato. falando de quer sobreviver, vai sobreviver por algum tempo. Quais as escolhas que o gestor de TI tem que se preocupar para implantar automação e inteligência artificial? É se preocupar com plataforma? É se preocupar com governança? É a soma dos dois? O que vocês acham que vem primeiro e que escolhas podem fazer ele não fracassar lá na frente? Uhum. Eu acho que a primeira escolha, uma escolha muito lógica, é a questão do talento. Independente se você vai contratar um júnior, sênior, pleno, um staff engineer, eu acho que hoje a gente está criando uma distinção muito grande entre quem usa IA de uma maneira produtiva ou que está gerando mais resultado e quem não está utilizando. Ou quem está utilizando, não está utilizando ou não está utilizando da melhor forma. Então, primeiro cuidado que eu acho que tem que se ter é de criar uma equipe que está experimentando com essas novas ferramentas, com esses novos processos, porque o valor ainda não está muito bem definido, assim, eu acho, Billy. E um reflexo muito grande é, assim, o mercado, né? IA me parece ainda uma coisa muito genérica para o mercado. E você vê isso pela volatilidade, né? Tipo, uma empresa de pasta de, por exemplo, de escova de dente utiliza a palavra IA e as ações dela sobem. Uma empresa de segurança nacional utiliza IA e as ações dela sobem ou descem. Uhum. Existe uma diferença muito latente entre esses mercados e essas empresas. Então, acho que a primeira coisa, dito isso, se você tiver pessoas que são especialistas de A, né, na empresa A ou na empresa B, você vai conseguir mergulhar dentro desse ecossistema, e uma vez que esse valor seja melhor tangibilizado lá no futuro ou no presente próximo, isso vai acontecer. Eu acho que aí dentro, essas pessoas elas vão elencar uma série de práticas para fazer a curadoria do dado, como a gente falou, e produzir os melhores modelos. Sempre é bom e importante dizer que existe um tema em relação a isso, que é escolher as ferramentas que mais facilitam o trabalho daquele time. Legal. Então, é uma plataforma que padroniza o processo de desenvolvimento dos modelos, criação de agentes e etc. Excelente, concordo. Eu tenho uma percepção no que diz respeito à automação hoje muito voltado para a cultura, né? Como o Gabriel mencionou, o tema de IA, ele é um tema mais novo, né? E é até legal esse posicionamento, né? Existe uma percepção do mercado de valor muito grande sobre a IA, né? Até como ele mencionou, se uma empresa fala, olha, isso aqui é com IA, as ações dela sobem. Ninguém sabe como está sendo usado o IA ali. Mas existe uma percepção do mercado de valor, né? Tanto é que algumas grandes empresas já fizeram apresentações, ou seus summits, né? Seus eventos anuais, sem mencionar IA, e as ações delas caíram também, né? Olha isso. Então, existe a percepção de valor. Para automação, como é algo que já existe, já está previamente pavimentado no mercado, pelo menos em diferentes camadas, quando a gente fala de pipeline para DevOps, ou para gestão de configuração de infraestrutura, provisionamento, a ideia da automação, eu vejo que um pilar interessante, né, é a mudança de cultura e mentalidade das organizações, né? Então, tem um exemplo que eu sempre faço em alguns workshops, né, para você ver como a mudança de mentalidade ou comportamento ajuda muito. Quando a gente pegar esse cenário, por exemplo, e eu tô aqui, mas eu preciso apagar e acender a luz, só que a luz fica ali na outra ponta, poxa, eu vou ter que interromper a gravação, levantar e ali apagar a luz, né? Mas se eu não tenho uma mentalidade de automação, o que eu penso? Eu vou rasgar essa parede fora a fora, o piso, e deixar um interruptor aqui do meu lado. Legal. Quando eu tenho uma mudança de automação, eu posso configurar uma Alexa, eu posso, sei lá, fazer dar 2 palminhas assim e de repente apaga a luz, né? É uma mudança, né, de pensamento, né? Eu deixo de pensar a forma mais complexa de fazer esse trabalho, que seria uma reforma aqui no estúdio, para algo mais automatizado. Ó, eu vou dar um gancho aqui, não tava no meu script. Eu tô decepcionado porque eu sou um grande usuário de Alexa. A Alexa antes era revolucionário. Hoje a Alexa parou. Uhum. A Alexa parou no mercado. O Uhum. Google hoje está muito melhor.
Eu tenho 16 Alexas. Aham. Tenho Caramba. 16 Alexas. 16. Não uma casa só. E hoje a Alexa, cara, você olha e fala, é bobo. Ela Tem não uma consegue, estacionada. ela não consegue trabalhar com operações simples de, por exemplo, apaga a cozinha e a sala. Ela não consegue. Aham. Ela não consegue. Antes a Alexa era um diferencial. Hoje o Google passou a ser. Ele colocou IA e impressionante que a Amazon ainda não colocou IA É engraçado esse na tema que Alexa. você fala, porque ele é um retrato muito grande de que IA não é necessariamente algo novo, né? A gente trabalha com modelos preditivos ou ferramentas que trabalham com modelos estatísticos, probabilísticos já tem um tempo. Acho que grande desse boom que a gente está vendo, e casa com o que o Rock estava falando, é uma revolução de design mesmo, de facilidade e acesso a essas interfaces. É isso. Lembrando que, assim, eu ainda acho IA um tema extremamente complexo, assim, de ser debatido, da gente É aprofundar, denso, é denso, denso, exato. Sim. E acho que essa grande revolução, ela permitiu para a gente ver uma possibilidade ali de uma grande capacidade de análise dos dados, né, e do que a gente pode fazer com os dados uma vez que você tira valor deles. E ela representa também um mercado que não foi explorado, por exemplo, por essas empresas que já tinham interface baseada nisso e não aproveitaram ali para criar uma melhor experiência do cliente. Ó, Amazon, ouve a gente aí, ó. Sou usuário de Alexa, tô triste. Mas, ó, vamos continuar nesse tema, mas vamos mudar o foco. Vamos falar da perda de valor. Porque a gente está falando de, conforme a empresa anuncia lá que colocou inteligência artificial, as ações dela mexem, e a gente acabou de dar um caso aqui de perda de valor. Perda de valor. Onde vocês veem que tem esse vazamento de valor? É na operação, é nas pessoas, é na segurança, é na gestão. E como, Alan, a automação e a inteligência artificial podem ajudar nesse cano que está vazando ali o valor da empresa, você não Exato. vê mais algo tão inovador, você não vê a empresa se apresentar de uma forma diferente. Como que você vê isso, cara? Acho que está muito linkado com o que a gente comentou previamente, né? Quando tem a adoção da tecnologia por si só, Sim. né? Sem um propósito, sem um mapeamento de processo, sem uma mudança de mentalidade das áreas, né? Ou da organização como um todo, um ajuste da cultura, né? Até porque a cultura você não consegue mudar ela de uma hora para outra, né? É algo que você vai construindo com o tempo, né? Sim. Então, é algo muitas vezes um pouco trabalhoso. Então, quando você tem essa adoção da tecnologia por si só, é o que define você ter sucesso numa POC, mas você não ter sucesso na implementação em produção, né? Então, eu acho que ter toda uma plataforma, uma pavimentação, né, é essencial. E a gente vê muitas organizações cometendo esse erro, né? Ah, coloquei a tecnologia aqui e vai resolver e acaba que não resolve, né? Você gasta muito dinheiro, gasta muito tempo, às vezes capacitação, mas você não tem uma resolução assertiva, né? Acho que o Gabriel falou muito bem, acho que a gente vê muito bem isso no tema de IA, né? Pessoal usando e consumindo token pra caramba, assinatura pra caramba, mas no final Lá na frente. a pessoa comprou um canhão ali pra ajudar a escrever um e-mail, por exemplo. Então, sendo que podia fazer uma série de outras análises, outros trabalhos. E a inteligência artificial, que o caso da tokenização, que eu vejo que é a evolução do FinOps, né? Assim, para quem não conhece de FinOps, tem que olhar bastante, porque no final vai ser barrado o seu projeto vai ser barrado pelo cartão de crédito. Não vai ser barrado por insucesso, porque quem trabalha com nuvem pública, vocês sabem que isso é um mar aberto. E o que manda é o cartão de crédito que está lá registrado, né? E quando chega a conta, os projetos morrem. Né? E o token é a mesma coisa, né? Porque vamos colocar inteligência artificial e deixa o token lá aberto. O que é o token, para quem não sabe? É o quanto aquele provedor de inteligência artificial vai estar te cobrando por cada consulta, né? E se você não equilibrar isso, sua conta chega num valor que, de novo, o projeto morre. Né? Ele vai dar resposta linda, vai vir 10 milhões de reais de OpenAI lá para você pagar e você não sabe por quê, né? Eu acho que tem um caso que eu e o Gabriel, o Uriel tá focado muito no tema de automação e o Gabriel em AI, tem um caso de uso no mercado que está sendo muito explorado, que é o que a gente chama de AIOps, né? Que seria o uso da inteligência artificial para melhor execução, eficiência da operação de TI como um todo. Esse caso é muito comum a gente olhar hoje e ver algumas empresas falando assim, olha, eu vou conectar aqui minha AI na minha solução de monitoração, eu vou pegar todos os eventos, daí essa AI vai analisar, daí ela vai falar quais são os problemas, como resolver, vai gerar uma automação, e a automação vai lá e executar isso daí e vai resolver. Isso
Em um laboratório, uma POC, pode até ser que dê certo, né? Porque a gente vai pegar um caso ou outro ali, Uhum. mas isso, obviamente, na produção não vai funcionar, né? Porque a gente está falando de um cenário onde você vai receber milhões de eventos, né? De cenários diferentes, sei lá, quando a gente fala de servidor, aplicação, com características de desenvolvimento, diretórios, permissionamentos, sei lá, acessos diferentes. Você vai jogar para várias AIs ficarem analisando isso daí. Aí você chega num cenário onde você precisa colocar o agente que valida o que outro agente fez, e que outro que escreve, e outro que E um cria que o gerencia os código. agentes, né? Só Um que que isso... verifica, o que verifica. E aí no final você gastou, tipo, sei lá, fazendo uma proporção, sei lá, $10.000 para fazer uma correção de permissão de um diretório, por exemplo, ou ajustar um espaço em disco que tava para estourar. Aí o projeto quebra e ninguém sabe O por quê. projeto quebra. E além disso não funcionar em produção por N motivos, né? Mas funcionar talvez num cenário menor de MVP ou POC, mas isso não vai funcionar em produção. Então, isso é o que a gente vê bastante no mercado, a gente sempre discute isso, né? Sim, Como isso em escala talvez não funciona. A escala também é algo que muitas vezes as organizações não se preocupam. Tem um teste mínimo ali de validação, mas quando joga para produção não funciona, porque não tem uma percepção de escala, né? Cara, isso derruba um projeto de verdade, né? sem dúvida. É por isso que a POC funciona lindo, né? E a hora que escala as coisas não acontecem. Davis, tem mensagem do público? Parece que tem uma pergunta pra gente aqui. João Carlos, qual é o primeiro caso de uso mais inteligente para começar? O que dá ROI mais rápido ou o que cria uma fundação para os próximos 10 casos? É uma pergunta interessante, né? Porque provavelmente esse cara já sofreu um pouquinho, né? Sim. Eu acho que o primeiro, exato, obrigado pela sua pergunta, João. Acho que o primeiro, se a gente pegar até, de novo, acho que eu gosto muito de olhar para a experiência pessoal que a gente está tendo e trazer para o mundo corporativo. Qual foi a primeira coisa, né, que a gente mexendo com essas ferramentas novas aí, baseadas em LLM, elas permitiram a gente ter uma interface conversacional. Então, o primeiro caso que a gente tem que estabelecer é uma interface conversacional para alguma base de dados, para alguma base, múltiplas bases de dados. Eu vejo muito isso. Acho que hoje em dia a gente tem dentro das empresas, e o exemplo que a gente estava citando, o conhecimento muito espalhado, né? Então, e é por isso que, inclusive, essas POCs, alguns dos motivos é justamente isso. Como você tem um conhecimento muito distribuído e não organizado, você vai precisar estruturar isso. Então, muitas vezes utilizar uma interface para você poder curar esse dado e oferecer um ponto único de acesso a essa informação pode facilitar que o seu negócio seja mais ágil, analisando o perfil de um cliente, por exemplo. Então, é uma base que você tem de cliente, por exemplo, das operações de um cliente num banco nos últimos 20 anos e acho que isso tem muito, né, em banco. Sim. Uma base que era de 1998 até 2005 e uma base que era de 2005 até 2013 e uma base que era de 2013 até os tempos atuais. E esses dados não se conversam, né? E aí você perde de oferecer, por exemplo, um empréstimo para aquele cliente porque ele está precisando, se você tivesse conseguido analisar esse dado. Então, essa interface de comunicação, seja um chatbot, ou seja, produzir um modelo em cima desses dados, acho que é o primeiro caso e que pode trazer o retorno. Legal. Vamos dar uma luz pro dono de empresa ou para o gestor de um setor público ali, que está no desafio de implantação ou já teve insucesso, e vocês estão todo dia lidando com isso com clientes, principalmente ali com projetos Red Hat. O que um gestor público, o que um dono de empresa, para não errar, que perguntas que você acha que ele deve fazer antes de começar um projeto de inteligência artificial, ou antes de um projeto de automação, ou um projeto de AI Ops? Que perguntas que ele deve fazer assim, ó, cara, se eu não tiver essas informações, eu não começo, eu não libero a verba, eu não sigo com isso para frente. Acho que acho não, certeza sim, que a primeira coisa é falar sobre eval, é falar sobre a avaliação, Billy. Esse exemplo que o Rock citou aqui não é muito incomum, infelizmente, que a gente ouça muito do como, a pessoa fala sobre arquitetura, mas ela não fala da garantia que aquela arquitetura ela garante, ela produz, né? Então, tipo assim, fica muito efêmero você falar de, eu tenho um agente que verifica o agente que escreve, eu modularizei tudo isso, o que é inclusive uma boa prática, mas quando você vai ver o eval, a ficha de avaliação desse modelo, dessa arquitetura, ela produz, por exemplo, 10% de acerto. Então, acho que a primeira coisa para não falhar é, em cima do seu caso de uso,
você estabelecer uma ficha de avaliação. Vamos para um exemplo, você falou do... Olha que legal essa dinâmica. Você falou do gestor público, né? Então, eu quero ter, por exemplo, um chatbot que consiga oferecer para o cidadão, um cidadão que está, por exemplo, com alguma enfermidade, qual é o ponto de saúde que ele vai procurar na cidade dele. Então, vamos voltar lá para o início. A gente falou que A, ela é probabilística, né? Então, vai ter alguma coisa que ela vai acertar. Como você faz a melhoria disso? Como que você avalia o quão bem o seu chatbot vai funcionar? Você monta uma ficha de avaliação. Então, monta essa ficha de avaliação para que quando a pessoa falar, eu estou na localidade tal, tem que ser a resposta, são esses 5 postos aqui que a gente tem. Entendi. Então, essa ficha de avaliação vai ser um instrumento para você avaliar e ir melhorando continuadamente a ferramenta que você vai criar. Excelente. Show de bola. E vamos falar sobre escala, né? Que a gente falou que a hora que escala Esse é um desafio, né? tem esse desafio. O que vocês acham que deve escalar primeiro? E se você não tem algum... Deixa eu até pensar melhor assim. Tem uma forma errada de escalar? Tem uma ordem certa para escalar? É tecnologia, é modelo, é governança, é gente. Como eu me programo para escalar sem essa dor que a gente está falando que quando escala dá problema? Vamos dar solução agora, né? Sim, sim. Olha, eu acho que tem muita questão, quando a gente fala de escalar, de escalabilidade, a gente tem muita questão do pavimento, né? De pavimentar. Acho que até na pergunta que o João mandou ali, Isso. eu achei interessante, tipo assim, o que eu foco, né? Eu foco num ROI, eu não ganho rápido, ou eu foco em algo que pavimente mais outros casos à frente, né? Eu acho que seria, honestamente, um pouco dos dois. Eu acho que, obviamente, é necessário ter uma abordagem onde você consiga ter uma prova de valor, porque senão a gente cai naqueles conceitos de projetos mais antigos, né? Onde você ficava 6 meses criando, pavimentando algo, e na hora que você ia rodar, putz, não acho que não é bem isso, né? Então, eu acho que é interessante ter ali um merge, né? Onde minimamente eu tenho meus quick wins, né? Eu consigo pegar ali algumas ações do dia a dia que são recorrentes, repetitivas, né? O que o modelo de SRE chama de toil, né? Que é o trabalho manual necessário, repetitivo, mas que já não agrega mais valor, né? Pô, toda hora eu tenho que ir lá e apagar tal coisa, escrever tal coisa. Fazer uma amostra de valor e, ao mesmo tempo, eu já usar isso para ir pavimentando outros casos de uso. Então, ó, fiz dessa forma, o que funcionou, o que não funcionou, né? As minhas fichas de avaliação, né? Sim. Pô, rodei tantas vezes, das vezes que eu rodei, quanto de eficiência, quanto de tempo, quanto de acerto, de acuracidade. E isso vai me dar base para eu conseguir pavimentar para ir para outros casos ou outros modelos, né? Acho que na linha até que o Gabriel citou, a pessoa pode ir ali procurar um posto de saúde, mas ela pode tentar buscar, por exemplo, cara, onde ela faz um raio-x, onde ela vai se ela tiver com, sei lá, um desmaio. Então, são cenários diferentes. Se você não preparou para aquilo, né, você não consegue ter uma tomada de decisão correta, né? Então, acho que a escala está muito linkada nisso. Você ir fazendo as provas de valor, ao mesmo tempo elas vão te pavimentando e você avaliando e ter possibilidade de escalar. Eu gosto desse tema ainda escalar, porque a gente está explorando bastante. E quando a gente fala de escala, a gente fala de cloud, a gente fala de nuvem, a gente também fala do ambiente multi-cloud, a gente fala do ambiente híbrido, que tem muita empresa ainda que tem dificuldade de entender o que é isso, né? Por que eu vou fazer híbrido? Se eu posso deixar dentro de casa, por que eu vou colocar em multi-cloud se eu já tenho a minha nuvem? Vamos falar de automação agora, Alan. Primeiro, a automação tem como ajudar a padronizar esses ambientes e proteger isso, fazer com que os times consigam, né, trabalhar. Pô, mas eu vou ter que cuidar de 2 nuvens? Como, cara, vou ter que aprender a subir servidor lá, subir servidor aqui, subir serviço lá. Como a gente consegue padronizar, colocar segurança nisso e também fazer com que isso não seja um empecilho dos times de, pô, vou ter que aprender mais ferramenta, vou ter que aprender outra nuvem. Como que a automação pode ajudar nisso? Bom, acho que, na minha visão, a gente define de uma forma que eu acho bem interessante a definição de multi-cloud e hybrid cloud, né? Isso. A gente vê multi-cloud muito como um estado, né? Eu tenho parte da minha aplicação na nuvem A, parte na nuvem B, um pouco on-premise, né? E o hybrid cloud, ele é uma capacidade, ele não é um estado. Pô, eu estou com a minha aplicação aqui, mas eu quero levar ela para a nuvem A, quero levar ela para a nuvem B. Tá mais estratégico um contrato com uma nuvem C. Então, isso só pode ser viabilizado, ou de certa forma só é viabilizado com automação.
né? Onde eu deixo de ser um estado e transformo aquilo em uma capacidade. Eu tenho a capacidade de provisionar nessa nuvem, dentro de casa, fazer o transbordo. Então, a automação ajuda muito nisso. Quando a gente fala de automação para infraestrutura, a gente consegue abordar vários pilares, né? Que seria provisionamento, gestão de configuração, a parte de segurança e compliance, CI/CD, orquestração e, sim, Tem muita ferramenta que pode ajudar, né? exato. E é muito complicado a gente realizar isso sem automação. Poxa, imagina a virada de um site, por exemplo. Requer uma orquestração de várias pessoas, né? De vários Sim. times, né? Então preciso coordenar com, desliga a aplicação, para banco, volta aqui, joga para lá, ajusta balanceador. Então, a ideia da automação é viabilizar uma capacidade. Isso ajuda diversas organizações. É muito comum hoje, né, nessa disputa que os provedores de nuvem ficam pelos seus clientes, uma empresa, ela tem um estado, né? Ou seja, parte da minha infraestrutura está aqui nessa nuvem, mas ele não tem essa capacidade de mover. Então, às vezes, ele até tem uma oferta mais atrativa de um outro provider, mas infelizmente ele não tem a capacidade de jogar esse workload para lá e acaba perdendo uma oferta. É engraçado, né? Porque quando você estava falando, e aí eu estava pensando aqui, como isso é um reflexo da estrutura social, né? Porque, por exemplo, quando a gente começa uma empresa, a gente começa com poucas pessoas e você é muito prescritivo, né? Então você tem um certo controle da cultura, das regras, das políticas, porque tem 20, 30 pessoas ali, você consegue fazer isso. À medida que você vai aumentando a empresa, você começa a ser mais descritivo. E você começa a descrever mais o quê? O estado de como você quer que as coisas aconteçam. Por quê? Porque você não tem tempo para ser prescritivo em tudo. Sim. Prescrição, customização, ela demanda custo, né? Então é engraçado que você coloca isso porque encaixa muito bem a automação como uma ferramenta, ou uma das ferramentas, para possibilitar a escala, porque senão você não consegue isso, né? Você não Sim, consegue exato. ser prescritivo nesse nível de cloud híbrida, multi-cloud, mais de um data center, diversas bibliotecas, e você passa a ser mais descritivo. Se você tem pouca automação, algo se torna algo mais perigoso ali, né? É Exato, muito legal. exato. E para vocês que continuam aqui nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Sigam esse Manager nas redes sociais, @smanagerbr, www.smanager.com.br e nos apoiem, né, para que outros webcasts venham a acontecer. Se a gente está continuando, é que está dando certo, mas a gente precisa do apoio de vocês. Dá o like aí, galera. Dá o like pra gente, segue a gente nas redes sociais. Ô, Davis, acho que tem mais uma pergunta, não é isso que você está me avisando aqui? Se vocês puderem trazer mais aguinha pra gente, também eu agradeço, tá bom? Vamos lá. Como as organizações podem evitar que a IA vire mais uma camada de complexidade? Olha que está muito envolvido com o que a gente está falando na conversa. Tem gente que está ouvindo a gente. Vamos lá, estão entendendo a mensagem. Pô, legal. Estou muito feliz com essa pergunta. Como as organizações podem evitar que a IA vire mais uma camada de complexidade sobre um ambiente já complexo? O que precisa ser simplificado ou estandarizado? Bonita essa palavra, estandarizado, né? Antes. Fábio, obrigado pela tua pergunta. Acho que tem tudo a ver com o contexto que a gente está colocando aqui. Fiquem à vontade. Sim. Obrigado, Fábio. Acho que assim, essa pergunta é muito legal, porque primeiro a gente conversa muito sobre a questão do mercado e como isso se reflete, né? Hoje a gente tem, como a gente falou, a gente tem um mercado muito ansioso. Ele é muito ansioso, inclusive, por determinar o que é o valor de IA. Sim. Isso acontece porque hoje a gente tem empresa trocando, né, a ação dela, se você juntar tudo, ela vale, por exemplo, 40 vezes o valor de lucro daquela empresa. Isso torna que o mercado ele seja extremamente volátil e muito ansioso, porque como que eu vou justificar que uma empresa vale 40 vezes o que ela está lucrando, né? É muito complexo isso, porque você pensa, tipo assim, primeiro que isso vai gerar uma demanda ansiosa no CEO, essa demanda ansiosa vai cair para toda a empresa. Então, porque eu comecei falando por isso, Fábio, porque assim, é um processo inerente dessa ansiedade que se gere um pouco de complexidade, porque vai se acelerar coisas que não deveriam ser, talvez. Isso gera desconforto, né? Exato. Gabriel? Isso gera desconforto, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa e eu tô vendo um certo padrão que é a evolução do tema de engenharia plataforma ou de COI, né, estabelecimento de COIs de IA ali na empresa para você federar, não restringir as políticas em relação ao acesso dessas ferramentas e também trabalhar com essas bibliotecas e protocolos. Então, esse centro de excelência, ele recebe essa demanda, ele cria ali as melhores práticas, ele também trabalha com pessoas que estão desenvolvendo, que estão ali experimentando para trazer essas boas práticas e conseguir escalar isso para toda a empresa. Acho que a primeira coisa primeiro, não restringir,
porque todo mundo Sim. está utilizando. Se não está utilizando no B2B, está usando no B2C. Então, segunda coisa também é habilitar. Acho que uma grande liderança hoje em dia, ela está procurando habilitar essas ferramentas. As ferramentas que já tem um assistente ali para você poder fazer codificação, essas ferramentas que já vêm com IA embarcada também. Uhum. E o terceiro é estabelecer um grupo que consiga também olhar para a empresa como um todo, pegar as coisas que estão funcionando nos nichos e trazer para espalhar para todo mundo. Show. Excelente. É bom falar com quem gente inteligente, né, cara? Que é bom demais. Eu acho que essa troca é muito saudável de informação. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui. E eu quero agradecer a Red Hat também por ter liberado vocês. As horas mais caras da Red Hat estão A aqui. gente vai até as 3, né? Né? Vai chegar o almoço daqui a chegar- pouco. O chefe, libera o cartão, eu tenho que pagar o almoço para eles aqui hoje. Gente, vamos lá. Já que a gente está falando um pouquinho sobre Red Hat, vamos falar um pouquinho sobre as plataformas da Red Hat, né? Qual o papel de uma plataforma de aplicação como OpenShift, OpenShift AI, como base de inovação para inteligência artificial e automação pode ajudar as empresas? Vamos falar especificamente do produto da Red Hat, que é o OpenShift AI. Como a gente pode ajudar as empresas com essa plataforma? Muito legal, Billy. E essa pergunta ela está diretamente conectada com a resposta e a pergunta anterior, né? Então, e aí o histórico. A Red Hat ela teve uma grande sacada no mundo DevOps alguns anos atrás, que foi criar uma plataforma que conseguisse padronizar e conseguisse escalar esse tema para todos os times dentro de uma organização. Essa plataforma se chama OpenShift. E ela teve muito e tem muito sucesso nisso, né? Então, é uma plataforma que já tem um catálogo ali para você consumir diversos serviços de pipeline, de monitoramento, de service mesh. Então, você consegue expandir esses temas, que são temas que a gente conheceu como temas de plataforma, para o time, por exemplo, de cartão de crédito de um banco, para o time da Secretaria de Saúde, que a gente falou. Então, a gente sempre gosta de falar de complexidade acidental e complexidade essencial, né? Escolher o problema que a gente falou aqui, de escolher o melhor posto de saúde para atender uma pessoa é muito complexo. Uhum. Se o analista que está fazendo isso tiver que se preocupar, por exemplo, com a biblioteca de monitoramento que ele vai ter que usar, ele está gastando tempo que ele está perdendo tempo aí na complexidade acidental. Essa não é a complexidade essencial do problema dele. Então, o OpenShift AI, ele é o copia-cola, digamos, dessa mesma situação para o mundo de IA. E pensando que hoje o mundo de IA, ele está evoluindo em um tema holístico e amplo dentro das empresas para um tema de plataforma, ou seja, eu vou querer ter a melhor biblioteca para eu poder analisar o meu dataset, a melhor integração para poder eu trazer vários data lakes e juntar esses data lakes e fazer essa análise. Esses temas são temas que são discutidos na camada de plataforma. Para quê? Para quem que vai analisar o dado e tirar o insight, né, daquela análise, não tem que se preocupar com isso. Legal. Então, o OpenShift AI, ele permite um ambiente, ele permite uma plataforma onde você tem todas essas bibliotecas e capacidades, né, sendo ali administradas pelas pessoas que administram hoje já os ambientes no nível de infraestrutura, e elas criam essa plataforma self-service ali para os engenheiros de dados, para os data science, para os cientistas de dados também, e eles conseguem ali ter o seu Jupyter Notebook de uma maneira muito rápida, administrável, e também consumir modelos, como por exemplo os LLMs que a gente está falando aqui. Você consegue ter, por exemplo, um catálogo de modelos que as pessoas conseguem acessar. Eu quero deployar um Llama agora, eu quero deployar um Mistral, eu quero deployar um Whisper para fazer transcrição. Então, você tem esse catálogo de uma forma muito fácil para você conseguir expandir e escalar esse tema dentro da sua empresa. Então, o OpenShift ele tem um papel de, como plataforma, ajudar os times de inteligência que trabalham com inteligência artificial a construir os seus agentes, os seus modelos, se é preditivo, se é generativo, se é agente. Então, qual for a necessidade que o setor público precise ou a camada privada, eu vou conseguir trabalhar com uma plataforma única. Exato. É isso. Exato. Muito bom. Acho que a grande palavra é dia 2, né? Ok, instalei, configurei, tá, mas e o meu dia 2 que eu não tenho todos os modelos aqui para as pessoas já começarem a consumir? E o meu dia 2 que eu não tenho os benchmarks dos modelos para selecionar qual o melhor modelo para o meu caso de uso? E o dia 2 onde eu tenho que ter uma interface, um front para as pessoas acessarem? O OpenShift AI resolve esses problemas. Muito bom. E eu quero lembrar você que se a gente está falando aqui de plataforma, você precisa de time. E a gente sabe que essa é a grande dificuldade das empresas em ter times especialistas que trabalham com isso. Porque se você não tiver um time eficiente, o seu projeto também não vai à frente. E eu acho que é aí onde entra esse manager para ajudar vocês.
A S-Manager pode apoiar vocês de algumas formas. Eu vou te falar de várias até. Primeiro, desde implantar a plataforma para a sua empresa, para o seu setor, e o seu time poder trabalhar em cima dele. A gente pode ser a base de especialistas para o seu time trabalhar em cima da plataforma. Então, a gente pode implantar, o seu time trabalhar, mas, preciso uma análise mais consultiva. A S-Manager tem um time enorme de especialistas para apoiar vocês. 92% do nosso time é certificado Red Hat. 92%. Caramba. Hoje, só para você entender, a S-Manager é o terceiro maior fornecedor de Red Hat no Brasil, tá? No setor público. Então, são indicadores importantes para quem está nos assistindo saber que nós temos propriedade no que estamos falando. Vocês representando o fabricante Red Hat e nós da S-Manager representando um dos maiores parceiros que a Red Hat tem, e por isso que eles liberaram vocês para cá, para conversar com a gente. Eu acho que tem uma informação importante também, que eu acho que vocês não estão sabendo, a informação que eu e o Vitor demos e que está para lançar, tá no forno, está quase saindo. Nós vamos ter o nosso OpenShift na nossa nuvem privada. Que legal. Legal. Só que não é um OpenShift padrão. Não é. A gente vai dar uma plataforma stack completa para o usuário, onde ele vai ter OpenShift, OpenShift AI, ele vai ter SAST-DAST, observabilidade, GPU, Que legal. GPU por serviço, Firewall como serviço, banco de dados como serviço. Você não vai precisar se preocupar com nada. Eu não tenho time para fazer. Você não precisa. Você sobe a tua aplicação e o resto a gente toma conta. Ninguém tem isso no mercado hoje. É uma stack completa para você subir sua aplicação com segurança, com escalabilidade, com backup, com disaster recovery, alta disponibilidade, com GPU, gente. GPU com serviço. Quem oferece isso em nuvem privada? Então, a gente realmente está saindo do forno. Eu estou falando para vocês que nas próximas 2 semanas aí a gente já vai trabalhar no mercado aí, a gente vai fazer bastante barulho com soluções que a gente domina e com a base dela, como é que você falou? Com a base, você usou tipo Pavimentado, né? A gente está usando como pavimentação, obrigado, o OpenShift. Tá? A gente domina essa tecnologia, a gente quer criar esse ambiente confortável para os nossos clientes, a gente quer escalar o OpenShift para o mercado inteiro. Vocês vão ficar muito felizes com o que a gente está planejando. Excelente. Eu acho que esse anúncio, ele até responde a pergunta, né? De como conseguir escalar, né? Acho que justamente está muito voltado para o tema de ter uma plataforma, né? Geralmente quando, novamente, né? Funcionou na POC, mas em produção, peraí, tem uma observação aqui, né? Então, acho que a questão da plataforma, ela entrega muito isso. Quando a gente fala de automação, a gente volta também para essa discussão, né? Automação, sempre fala, automação é um tema que nasceu, a prática e ferramentas de automação, elas são datadas de mais ou menos do ano 2000, 2001. Porém, a automação só ganhou escala, realmente, lá por volta de 2013, com DevOps, depois com SRE. E por que isso? Porque não existia uma plataforma de automação. O que era automação? Ela era um script debaixo de um analista, debaixo do braço, né, de um analista ou de um sysadmin. Era executado? Não sei. Foi com sucesso? Foi com falha? Também não sei. Preciso agora executar para toda a minha infraestrutura. É possível? Acho que não. Né? Então, era algo muito artesanal. Né? Quando você coloca uma plataforma, assim como o anúncio de vocês, você já traz todo o aparato tecnológico para que as organizações possam utilizar aquela tecnologia da melhor forma possível. Né? Do lado da Red Hat, por exemplo, na automação, a gente tem o Ansible Automation Platform, né? Que justamente ele faz isso, ele pega o Ansible, que é um poderoso motor de automação, e coloca toda uma roupagem enterprise nele. Para quem for usar a automação, tem a visibilidade do que está acontecendo, foi com sucesso, foi com falha, tem a RBAC, segmentação por organizações, né? Toda uma parte de auditoria dessas automações, e poder utilizar da melhor forma possível, com escala, segurança, e fácil, né? observabilidade. E fácil, né? Ele está falando justamente assim da facilidade, né? Você falou, então... Inclusive, a nossa plataforma é toda automatizada com Ansible. Toda automatizada com Ansible. Por exemplo, quando você for solicitar sua demo lá, quero um ambiente de demo para brincar aqui e conhecer a plataforma. O Ansible vai orquestrar tudo, subir seu ambiente baseado no que você escolheu ali de produto, vai entrar automaticamente e você vai ter seu ambiente prontinho. Se não fosse o Ansible, a gente não ia ter essa condição. Né? Agora que a gente está falando de... Falei um pouquinho do serviço, a gente falou de OpenShift, a gente está falando de IA, estamos falando de automação. Vamos lá, a gente falou de cultura,
mas tem aquele receio ainda de, pô, será que isso aqui vai diminuir a minha equipe? Vou perder verba? Vou implantar automação, inteligência artificial, eu vou ter que demitir? Os mitos, né? É mito mesmo. E eu acho que a gente está aqui para desmistificar. Vai substituir gente? Vou perder meu emprego? É caro demais, né? Não dá para governar, não tenho gente que entende de governança, não tem acurácia, não é confiável. Como a gente consegue desmistificar isso? Eu tenho uma plataforma que esse manager dá uma plataforma que entrega tudo. Eu tenho 10 pessoas aqui, então a partir do momento que vai subir a plataforma, vou demitir todo mundo? Eu tenho um time aqui que fica configurando um monte de servidor aqui, vou automatizar, vou demitir todo mundo? Porque também isso passa pela cabeça do gestor. Sim, sim. Né? E eu acho que é importante a gente desmistificar isso, porque no fundo, eu vou até complementar. Eu tenho ainda muita dúvida de quem está entrando no mercado. Eu acho que quem está começando o mercado corporativo, quem está lá terminando a sua faculdade, eu sinto que a gente não passou por isso, né? Porque a gente está na época de inteligência artificial, a gente já está trabalhando. Exato. Quem está entrando no mercado agora, eu tenho certeza que vai ter uma dificuldade maior que a gente não teve no começo. Exato. Mas e quem está dentro? Tem que ter esse medo? Acho que é essa a pergunta. E o impacto que a gente estava falando hoje de manhã, até para expandir, na comoditização do conhecimento. Exato. Né? O que é que acontece quando isso acontecer? Então, acho que é até legal depois escutar a perspectiva do Gabriel, né? Porque me parece que em IA isso daí é um pouco mais intenso, né? Uhum. Em automação existiu esse mito e a gente sempre falou, a ideia da automação não é substituir pessoas, é substituir tarefas. Né? As pessoas vão precisar existir ali para realizar outras ações, talvez mais complexas, mais nobres, Uhum. né? E a automação ela vai tirar essa carga operacional que está onerando o time, viabilizar isso e os times focarem em outras ações, né? Eu já trabalhei com cenários de clientes realizarem os mesmos procedimentos, uma tratativa de incidente ou restabelecer o ambiente milhares de vezes ao longo do ano. Tipo assim, o mesmo trabalho, os mesmos comandos, as mesmas execuções, os mesmos passos. A automação traz um valor aí. Eu abstrair essa carga e o time focar em outros temas, né, para melhorar a infraestrutura, para que isso não aconteça mais, essa disponibilidade não aconteça. Mas, realmente, para o tema de inteligência artificial, essa discussão é um pouco mais intensa, né? Hoje tem essa preocupação de, não vai existir a necessidade, talvez, de um dev júnior, né? Mas se não tem um dev júnior, como é que funciona, né? O estagiário. Então, eu acho que o Gabriel pode esclarecer. Eu acho que tem um tema macroeconômico aqui que a gente tem que discutir, que é toda revolução, como você falou, traz um impacto de você adotar uma ferramenta e ter um perigo ali de você não conseguir na verdade, realocar, né, pessoas que vão perder ali a sua função e outras funções. Isso aconteceu, mas sempre a gente viu que quando uma nova ferramenta é adotada, surge um novo mercado. A mudança de comportamento, Mudança de comportamento, Vamos para um exemplo que está acontecendo agora já. A demanda de IA gera uma demanda de data center que gera uma demanda por técnico de ar-condicionado. É verdade. Então, tipo, cursos de, inclusive... eletricista. Eletricista, exato. Então, a demanda de IA gera uma demanda por tagueamento de dado que está fazendo empresas criarem posições só para taguear dado. É uma outra coisa também. Inclusive, segundo algumas matérias relatam, são posições onde bibliotecários e bibliotecárias se dão muito bem. Sim. Porque são pessoas que já têm um certo conhecimento de estrutura de livros e aí conseguem organizar os dados ali melhor. Então, assim, o fato vai ter um impacto. Eu acho que ainda a junção de inteligência artificial com a automação no mundo físico, através de sensores principalmente, e também ferramentas, robótica, e o quanto isso... Mas aí eu ainda acho que falta um tempo para isso. Vai trazer uma aceleração desse processo. Mas isso vai criar uma nova demanda. Então, por exemplo, a pessoa que hoje está lá na linha, né, da fábrica, na linha de produção, que vai ter agora um braço mecânico que vai fazer isso, essa pessoa talvez ela possa ser alocada como uma pessoa para fazer manutenção desse braço mecânico, porque ele vai precisar ser feito, né? Então, assim, a gente tem... Acho que o ponto é não deixar essa revolução perdida, ficar interessado nela para que você consiga acompanhar o mercado. Acho que essa é a principal dica que eu dou para quem está começando, que começa por IA, né? Pensa AI first, assim, tipo... Isso, é importante você colocar isso, porque no começo da IA, todo mundo assim, não posso falar que eu usei IA.
Não posso falar. Tinha uma Não, hoje tinha uma sim, vergonha, né? né? Putz, eu pedi ajuda pro chat GPT aqui construir, mas eu não vou contar. É que nem quem usa Monjaro, né? Usa e não quer contar. Fala que tá na academia, né? E eu tô usando, viu? Tô usando. Não parece, mas Alguém mais aqui na mesa? Alguém mais? Eu parei. Eu gosto de comer demais. É bom a gente ter que olhar na frente, pelo amor de Deus. É guerra eterna isso com peso. Mas vamos lá. Eu acho assim, o impacto deve ser muito ansioso para quem está entrando no mercado e está na universidade agora, porque inclusive um mercado que está começando a saturar, assim, ou já dava sinais de saturação, né? Sim. Empresas procurando ali uma economia também global muito inconsistente, instável, né? Tipo, então, é um período de muita ansiedade. Onde que você acha o seu norte? Procura ferramentas de IA, faz projetos. Ao invés de só mandar uma mensagem para um recrutador no LinkedIn, cria um Isso. projeto open source. Isso. Na verdade, participa dentro do projeto open source, né, que você quer Exato. trabalhar, colabora, comita lá. Se for algo de valor, você vai chamar a atenção e aí com certeza vai ser contactado. E mostra como seu serviço escalou Exato. com IA. Eu acho que esse é o ponto. Antes todo mundo tinha medo de falar, olha, eu fiz com inteligência artificial. Não, cara, eu fiz, ficou bom e eu refinei e ficou melhor ainda. Exato. E eu trouxe isso aqui de resultado. Agora você não tem que ter medo, tem que ser obrigação. Tem que ser obrigação, né? E agora para quem está trabalhando, que foi até o nosso foco da pergunta, quem já está trabalhando, o gestor que tem aquele medo de, pô, vou perder meu time, a gente consegue desenvolver sobre esse tema aqui? Você acha que você falou sobre automação, inteligência artificial para quem está dentro da empresa, você acha que ele tem que ter medo ou ele tem que trabalhar muito com IA também para ele provar que ele consegue valer 5 vezes mais sendo a mesma pessoa? Eu acho que até para compartilhar um pouco das nossas Isso. conversas, né, desde o início do lado do ChatGPT, dos LLMs e do ChatGPT da OpenAI, acho que o fato era que no início a gente falava tipo assim, como que a gente vai usar isso, né? Que é o make it work, né? Uhum. Então assim, a gente passou desse debate Exato. de tipo assim, de utilizar ou não utilizar. E agora a gente quer utilizar da maneira correta, né? Tipo assim, a gente já testa e toda vez que a gente vai debater, tipo, é uma prática para melhorar, né? Tipo, Exato. então acho que incorporado no nosso dia a dia, falando com experiência pessoal, cara, eu acho que o ponto do gestor é habilitar as pessoas a usarem mais. Uhum. E, inclusive, compartilhar isso, né? Acho que é o que a gente faz quase que todo dia. Exatamente. Acho que tem até um relato interessante, muito comum na Red Hat com os clientes a gente realizar workshops e test drives, né? E eu sempre conduzi esses temas voltados para automação. Quando a gente fala de automação, basicamente a gente descreve nossa infraestrutura, nossas entregas como código. Honestamente, hoje, quando tem esses test drives, eu nem caio mais nessa linha de ficar explicando com muito detalhe o desenvolvimento, né? Tá. Eu dou uma ideia de qual é a estratégia do Ansible através de módulos, YAML, da simplicidade. Mas eu entendo que algumas pessoas precisam se especializar nessa questão de desenvolvimento, mas para, acho que 90% das outras pessoas, vai ter uma IA generativa que vai estar auxiliando ali no desenvolvimento de código, né? Sim. Então eu sempre trago, antigamente ficava, sei lá, 1, 2 horas a gente explorando essa escrita da automação. Hoje, basicamente, eu faço uma introdução rápida, mostro ali rapidamente como funciona, e na sequência eu falo, gente, isso aqui já não é um desafio mais, né? A gente tem excelentes inteligências artificiais generativas que nos ajudam com essa questão de escrita de código e demonstro ali como funciona, como pode ser feito, e é muito o que a gente disse, né? É uma mudança ali do comportamento, né? Então, acho que não tem que ter medo, acho que tem que ser usado. Não precisa ter essa vergonha que existia antes, né? Ah, mas você fez com IA, né? Exatamente. Emagreceu com Pelo Monjaro. contrário. Aí, pô, não. Ô, Pô, com Monjaro é fácil. Daí eu falo, pô, é caro pra caramba. Tu perde um prazer gigantesco que é comer. Pô, ainda tem que ser difícil? Não, pô, tem que ser fácil. Tem que ser facinho. o ponto, acho que tem uma virada de chave muito grande, que é tipo assim, antes você usava lá, né, a IA, e aí ela falhava em algum momento, você falava assim, não funciona, né? Pô, se você virar a chave e falar assim, e como que eu faço funcionar? Exato. É isso aí. Pô, e como que eu faço no 10º passo, na 10ª interação que ela teve, ela não tomar essa decisão? Mas isso ainda existe muito. Não Quando é? você vai discutir com algumas pessoas, é comum a pessoa falar bem assim, ah, mas não funciona tão bem assim, porque eu joguei lá. Tu vai, não, peraí, pô. Calma. Mas é a mesma discussão que a gente teve
no início, né? Pô, você criou ali uma regra, você criou uma persona, um skill ali, Contexto. explicando, olha, você vai ter que Conte- falar dessa forma, eu quero esse tipo de resposta. Se você for numa página, eu quero esses tons de cores. Então, você precisa dar um contexto, porque senão a IA, ela vai entender daquela forma ali, né? E vai te devolver da forma que mais ou menos ela entendeu, ou que ela está acostumada a fazer, Sim. né? Então, mas hoje, até hoje, a gente escuta essas discussões. Ah, acho que não uso porque acho que não funciona bem, porque eu joguei uma informação uma vez e veio errado. Pô, mas como assim? E aí, só para conectar, desculpa que veio agora um outro insight com o que você estava falando, Billy. Vem uma capacidade muito humana aí, né? Que é a comunicação. Exato. Então, tipo, cara, se eu sou incerto na minha comunicação, na minha sociabilidade, com uma ferramenta que não é humana, ela tem a tendência de um comportamento humano de falhar. Responder de forma desconectada, exato. fora de contexto. Acho que o Gabriel, ele é muito vanguardista, assim, nas adoções tecnológicas, né? Aham. Então, quando começou com esse boom de IA, e ainda nem tinha essa questão de como cursor, como Ferramentas, code que a gente tem hoje, né, para auxiliar no desenvolvimento, era mais o chat GPT ali de forma explícita. Ele falou algo que eu achei bem interessante. Falou assim, no futuro, não é quem desenvolve melhor, é quem sabe explicar melhor o que precisa ali do sistema. Vai ter um resultado Entendeu? melhor, né? E a gente tá vendo muito isso hoje, né? Você vê que tem pessoas que são especializadas em, não sei se existe isso, vibe code, mas especializadas em desenvolver utilizando AI, Uhum. mas ele começa já fazendo toda uma definição de requisitos, do que ele quer, do que ele precisa, como pode ser, e quando ele joga ali o que ele espera no final, ele tem ali uma assertividade gigantesca, né? Porque Show. ele garantiu todo o que a gente chamou novamente, todo aquele pavimento ali, né? Pra andar Eu gostei do certinho. pavimento. Pavimento é Pavimento, Eu acho interessante, que- né? Mas cara, traz contexto no que a gente está conversando. O pavimento, todo mundo coloca uma pavimentação na cabeça e fala, cara, é a base de tudo ali. É legal. Acho que agora a gente já está quase no finalzinho do nosso webcast. Da primeira parte. Como a gente consegue fazer essa fusão de automação e IA, explicando para todo mundo? Porque quando a gente fala de automação, a gente fala de eficiência. Quando a gente fala de IA, a gente fala de decisão, né? Como essa fusão, como ela funciona? Como a gente consegue falar de automação e inteligência artificial junto? Como a Red Hat traz a visão que, querendo ou não, ela tem uma plataforma que entrega esses produtos juntos. Como eu posso entregar isso junto e fazer a empresa fazer realmente inteligência artificial com automação, fazer ela escalar? Acho que o MCP é um bom exemplo, né? Acho que para começar aí... Muito bom. A Red Hat, ela acredita em IA em vários pilares, né? Um deles, e acho que muito estratégico para a gente, é a gente embarcar a IA cada vez mais dentro dos nossos produtos históricos e que já são utilizados pelos nossos clientes. E aí tem essas funcionalidades novas que estão saindo dentro das plataformas, então os assistentes, por exemplo, Lightspeed, né? A família Lightspeed, OpenShift Lightspeed, Hell Lightspeed e o Ansible Lightspeed. E agora no Ansible especificamente, o MCP, né? MCP Server. Eu e o Gabriel, a gente tem várias discussões sobre, sei lá, limitar meio que um perímetro, se é que assim pode se dizer, da IA e da automação, né? E até são discussões até bem ferrenhas, assim, porque na perspectiva do Gabriel é muito do que você informou. A ideia é a IA, ela analisar e tomar decisão. Mas para o que já existe, né, um input, um output, a gente vê claramente que é uma automação. E a gente vê muitas vezes esse erro sendo cometido no mercado. Você usar AI para tudo, né? Mas tem vários cenários onde, pô, se você já sabe o que você quer, se você já sabe como entregar aquele resultado, isso já não deveria ser mais uma IA, deveria ser ali uma automação. Legal. Né? Porque senão tem aquela questão do desperdício, quando você joga isso aí em escala, você acaba gastando milhões para, no final, você está escrevendo um e-mail que basicamente você teria um resultado, ou você está fazendo um start de um serviço, né, que era muito fácil de se automatizar. Então a gente tem muito essas discussões hoje em dia e eu acho bem interessante, acho que é muito na linha que você citou, né, ou na analogia que eu gosto de trazer, né, a ideia da IA é ser o cérebro, né, onde ela analisa ali os cenários, possibilidades, e dá a decisão, e a automação ela ser o braço. E o recurso Lightspeed, para quem não conhece, né, é você trabalhar com linguagem natural. Exato. E conseguir, não precisar ser um grande expert no produto e conseguir trazer os seus resultados. Lightspeed é uma palavra que às vezes quem não está conectado muito com os nossos produtos tem que entender. Cara, com linguagem natural você constrói seu playbook de Ansible. Com uma linguagem natural você conversa com o seu sistema operacional. Eu quero migrar de Windows para Linux. Puta, vai demorar cultura. Não, cara.
Agora, por linguagem natural, você traz todas as informações que você precisa. Esse é o recurso Lightspeed da Red Hat, simplificando, né? Acho que eu estou dando uma forma simplificada do pessoal entender. Bom, gente, acho que agora eu vou para a nossa última pergunta, para a gente ir finalizando o nosso webcast. Aí eu queria perguntar para vocês, e aí eu quero respostas individuais mesmo para a gente finalizar aqui. A gente está em março de 26. Daqui 2 anos, Gabriel, vamos pensar. Pô, vamos falar a verdade que a gente nem falava de agente de IA há 1 ano atrás. 1 ano atrás, e assim, ó, dá para contar no dedo a empresa que está usando agente de IA já. E a gente agora já está falando de gestão multiagente, de multiagentes, né? Daqui 2 anos, o que vocês entendem, o que vocês esperam que seja o normal de uma empresa? Falando de automação e inteligência artificial, pô, daqui 2 anos. O que a gente espera que uma empresa tenha como normal de entregável de tecnologia dentro do seu ambiente? Quer começar? Acho que pode começar. Você que é o vamos fazer uma preditividade aí, ô Gabriel. Eu acho que assim, tem uma certeza muito grande, pelo menos a tendência é muito forte, porque a cada momento muda, que é a produção, a substituição de microserviços tradicionais por microserviços que vão representar serviços agênticos, né? Então, você tem uma ferramenta que ela consiga ter uma interface conversacional com o seu usuário, você tenha um trabalho de contexto ali, tanto do histórico quanto do contexto atual dessa conversa, para oferecer um serviço. Vamos para um exemplo, uma empresa que oferece um serviço de viagem, tá? Oferecer só a passagem talvez não vá ser mais suficiente. E fazer a conexão do melhor hotel, da melhor passagem e do melhor translado para aquele cliente vai ser... Do melhor seguro viagem. Ou se essa pessoa ela vai querer ou não o seguro viagem e você nem oferecer. Então, eu acho que a gente vai passar pela produção dessas aplicações. Isso vai pedir um trabalho muito grande na parte de dados e também nessa questão que a gente primeiro falava context engineering, hoje está mudando um pouco para hardness engineering. Nada mais é do que você trabalhar o contexto dessas informações ali enquanto o chatbot, o agente está interagindo com o usuário. Eu acho que essa vai ser a saída. Eu acho que dentro de casa, um reflexo que ele está lento ainda, mas eu vejo, é uma questão de se trabalhar com simulação e possibilidades. E isso eu acho que vai pedir acho que essa é uma capacidade-chave para todo mundo também começar a estudar, que é eu pensar que o meu trabalho final não é a API ou o agente que eu vou desenvolver, mas e se eu conseguir fazer 100 simulações diferentes daquela propaganda ou daquele agente que eu vou deployar? Olha que legal. Para o quê? Para eu, como DevOps, ou se eu mudar minha pipeline, eu quero ter 100 simulações da mudança dessa pipeline no comportamento do usuário. E aí eu vou definir se eu vou deployar na biblioteca A, B, C ou D. Eu acho que isso vai acontecer. A gente já vê alguns trabalhos em relação à simulação sendo executados. Tem uma biblioteca que ficou famosa agora, que é a Mirofish, na última semana, que você ali consegue colocar algumas notícias e alguns perfis de pessoas públicas e ela monta meio que uma simulação do que aconteceria com aquelas pessoas nos próximos anos, meses, assim. Eu acho que a gente vai ter muito isso, assim, uma questão de a gente, ao invés de trabalhar no desenvolvimento voltado para um cenário mais fixo, a gente ter a possibilidade de simular o que é que mudar uma biblioteca vai ter e aí você... não, eu vou escolher essa biblioteca porque ela vai entregar que o meu usuário fica aqui na plataforma mais 5 segundos. Eu vou dar um exemplo de predição. A gente tem que terminar já, a gente tem poucos minutinhos aqui, depois eu quero que você complemente, Alan. Sabe aquele aplicativo que você reserva hotel ou casas, né? Olha que interessante. Normalmente você entrava no aplicativo e colocava, eu quero um apartamento, na praia, com 3 quartos, né? E aí ele trazia os resultados das casas. Se vocês olharem agora, não sei se vocês usaram o aplicativo recentemente, ele fala assim, passa para mim o que você gosta para eu te avisar que o anfitrião vai saber sobre você. Você gosta de caminhada? Você gosta de qual tipo de restaurante? Você tem cachorro? Qual o tamanho do seu cachorro? Você quer passear com ele? Isso vai acontecer o quê? Personalização. Ele está personalizando que daqui a pouco ele nem vai, eu não vou mais procurar o que eu quero, já vai me dar o que eu quero.
Exato. Ele já está fazendo uma análise do que eu gosto para me entregar assim, ó. Ele sabe que sempre em dezembro aquele cara vai procurar a casa no campo, não vai para a praia. E ele vai levar o cachorrinho dele. E ele vai levar os 2 filhos que ainda são menores. E ele já vai me trazer dentro do valor que eu já está fazendo uma predição do que eu vou alugar daqui 2 anos. Né? E é o que a gente está falando Isso é aqui, muito é onde legal. a gente espera que a empresa... você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o seu dado. E aí sim você vai extrair o melhor daqui 2 anos. Eu acho que para resultado da sua empresa, para resultado para o seu cliente, para melhorar a experiência do teu cliente. Né? Estou trazendo esse caso que aconteceu comigo recentemente. Falei, olha aqui, ó. Mas é bem interessante. Olha ganhando meu comportamento É bem aqui. interessante. Né? Acho que o Gabriel, ele disse que tem um desafio muito grande relacionado aos dados, né? De quando deu esse boom de inteligência artificial. E principalmente dentro de uma perspectiva organizacional, né? Ter essa questão dos dados alinhados para eu ter melhor tomada de decisão. E me parece que isso está sendo, de certa forma, acertado, né? Então, hoje, o que você adota, o que você utiliza, ele já vai meio que pegando os seus dados e deixando de forma mais organizada. Não como era no passado, né? Legal. Era um data lake ali gigantesco que você tinha que ir ali estruturando. Então, me parece que hoje os dados, dado o que a gente vive com IA, já está sendo um pouco mais estruturado, né? Acho que daqui 2 anos, acho que é muito com o que o Gabriel citou também. A gente vai ter uma assertividade, uma organização melhor desses dados. Consequentemente, as inteligências artificiais vão conseguir trabalhar melhor com eles. A gente vai ter muitos cenários de simulação e também de customização. Acho que customização já está sendo uma realidade, né? Mas acho que isso aí vai ser ao extremo, né? A ponto de você abrir uma página, sabe, de um site de compras e só vem aquilo que te agrada ou possivelmente iria te agradar. Sim. Entendeu? Você não vê nenhuma outra coisa, né? Eu vi recentemente que uma empresa chinesa, ela tá fazendo um trabalho para um filme, sabe, filme Hollywood, alguns cenários assim vai ter uma cor neutra e dependendo do país, região aonde aquilo está sendo transmitido, vai substituir aquilo ali por uma propaganda, né? Então, em vez de você ver uma propaganda antes do vídeo, né, ou no meio do vídeo, que muita gente pula, né? É muito comum as pessoas pularem as propagandas, você vai ter ela inserida ali dentro daquele filme que você está assistindo, Sim. sei lá, Vingadores, Com uma que seja. cena. Com uma cena, Sim. com uma cena, entendeu? E adaptado para cada região, para cada país, ou até mesmo para cada público. A gente tá falando de um nível de Legal. customização extremamente preciso. Você olhou 10 vezes um produto ali na internet, de repente você assistiu um filme e tá alguém, um filme usando aquele produto ali, entendeu? Sim. Então, é um nível de customização, personalização que não existe hoje, que eu acredito que vai existir no futuro, assim como a grande simulação. Legal. Gente, tá na hora da gente encerrar. Por incrível que pareça, a gente já tá 1h15 falando aqui. Já batemos a meta e passamos da meta, já passou 1 minuto. Quando o papo é bom, ele evolui. Como você falou, a gente podia ficar até as 3 da tarde aqui, né, Gabriel? Acho que o papo é gostoso, ele tem muitos temas para a gente abordar, mas é importante a gente fazer essa troca para o pessoal que está em casa aí, que está no escritório ouvindo a gente, e ter mais insights aí para onde ir, qual plataforma adotar, por onde começar, por onde não errar. Foi o que a gente abordou aqui. Quero agradecer você que está com a gente aqui há 1h15, né, acompanhando o nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Sigam S-Manager nas redes sociais, @smanagerbr, www.smanager.com.br. E, cara, eu queria agradecer demais vocês, o bate-papo foi incrível. Queria agradecer a Red Hat por ter liberado vocês. Podem fazer seus agradecimentos finais aí, eu agradeço de coração, foi um bate-papo incrível. Obrigado. Alan? Obrigado. Bom, agradeço o convite, né? Prazer estar aqui novamente com vocês, né? Trabalhando com você novamente, né? Obrigado, Alan. Colaborar com o pessoal, compartilhar algumas informações e contem com a gente, né? Obrigado a S-Manager, obrigado a Red Hat também por ter liberado a gente para participar desse grande evento. Show. Prazer. Eu acho que a gente já deixa o compromisso aqui de voltar daqui a 2 anos para ver se as previsões estavam Acertou, certas, né? A gente acertou. E se vai ter uma tatuagem da Red Se vai Hat ter uma também. Vamos ver. Não, é com 13 ou com 15 que tem que fazer? Quanto? Olha, acho que aí, ó. Vamos ver se daqui. Acho que É vamos verdade, ver, né? 2 anos. Você tá com 7, daqui 7, 9. Acho que Bilhão é com 9, viu? Com 9? Tá. Bilhão, agradeço também. É uma oportunidade excelente estar com vocês aqui e trocar essas ideias. Acho que o ambiente é muito bom e a parceria também é ainda mais animado com essa nova solução que você falou, de oferecer serviços e continuar com esse ciclo de
crescimento e melhoria contínua. Então, muito legal estar aqui. Obrigado. As portas sempre estão Obrigado, abertas lá para chamar a gente e voltar aqui e conversar. Daqui 2 anos tá cravado, mas eu quero que vocês tragam antes, né? Vamos A gente tem que- voltar antes. Vamos voltar antes. Daqui vamos 2 voltar anos a antes. gente vai A gente vai rever. fazendo uma manutenção das previsões, vendo Tá se certo. tá no caminho certo, né? Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu. Mas...